Paz e graça da parte de Deus a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Salvação em Cristo. E hoje eu quero falar desse tema que todos conhecem, né, irmãos? Já falamos, já ouvimos, né, bastante se falar disso. Mas eu quero abordar também esse tema porque é um tema muito hoje em dia ele se tornou uma idolatria, né, por parte de uma instituição a qual se denomina graça de Deus. Se denomina que é o caminho, é o único caminho verdadeiro, é o caminho da verdade. No início, irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 11, versículos do primeiro, versículo 1 ao 9, lá o povo começou uma prática e eles queriam chegar ao céu, né? Então eles começaram a construir a Torre de Babel. E todos falavam uma mesma língua e todos estavam fixos naquele mesmo pensamento. Vamos chegar no céu e vamos falar com Deus através dessa torre. E num determinado momento, quando Deus começou a olhar para eles e ver que aquilo era sério, que eles não iam desistir daquilo que estava em seus corações, Deus, ele mandou uma confusão, né? Trocou a língua deles. Então eles ali naquela construção trabalhando, pegando tijolo, né? Os serventes, as pessoas, um falava com o outro e ajudavam o outro na construção da torre. Então foi ali que Deus confundiu as línguas e eles começaram a não se entender. Deixaram de construir a torre por não entender mais um ao outro. E hoje nós vemos que hoje tem várias línguas, né? Japão, Estados Unidos e vários outros países, né? Mas Deus, ele fez isso por um benefício. Confundiu as línguas para que eles parassem aquela tolice, né? Como que uma torre vai chegar no céu? Não tem como. Não sei se foi a única, mas a forma que ele fez foi confundir as línguas com toda a sabedoria de Deus. Confundiu as línguas e então aí os povos se dividiram e foram se dispersando. Por isso que Deus, ele fala, né, que há um só povo, um só pastor e um só rebanho. É um só pastor e um só rebanho. Mas a interpretação disso, Deus criou toda a humanidade. A humanidade envolve tudo, o mundo todo. E de cada nação, Deus tirará um povo para herdar o reino dos céus, aqueles que o servem em espírito e em verdade. Não com a idolatria, mas que servem a Jesus Cristo pelo Evangelho. Fora Israel, porque Israel é a nação eleita de Cristo. Não foi eles que se colocaram à disposição de Deus. Deus escolheu a Israel. Foi a nação eleita. Foi por eleição de Deus. Todas as nações, todos os povos, né, países, continentes, os apóstolos, chamado da igreja primitiva, Deus chamou eles
Deus foi passando, viu um chamou, viu outro chamou. Sempre falou com os discípulos que ele veio para os doentes, para os enfermos, para os pobres, para os necessitados. Os discípulos, depois de serem chamados por Jesus Cristo, começaram a segui-lo e aprendendo com ele dia a dia as Sagradas Escrituras. Ora Deus falava abertamente, ora Deus falava através de parábolas. Quando Deus queria que somente os discípulos entendessem, ele falava por parábolas. E quando ele queria falar abertamente para o povo, ele falava através do Evangelho, sem fazer menção a nenhum tipo de parábola. E em João 14, versículo 6, nós vemos aqui Jesus, ele dizer e anunciar, né? Ele se autodenominar como o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele veio, trouxe a graça, ele é a graça. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Jesus é aquele que conduz as ovelhas. Né? Conduz as ovelhas ao caminho e depois, no tempo determinado, ele vai nos conduzir ao céu. Irmãos, e Jesus disse assim: eu sou a verdade. Porque de tudo que estamos vendo acontecer, o homem, ele muda com o passar do tempo. Ele muda. Às vezes ele fica avarento. Às vezes ele se torna arrogante. O homem, ele às vezes por amizade, ele dá um jeito nas coisas, ele moda as coisas né, para se encaixar ali, faz vista grossa. O homem, ele às vezes, né, ele sai do convencional e acaba mentindo, mas Deus não. Deus é verdade. E ele conduz o teu povo na verdade. A verdade, irmãos, ela produz justiça. Então, Jesus disse, depois ainda, a vida, que ele é a vida. Ele é a vida abundante que nos dá o direito de viver nessa terra, e é uma vida que não termina, porque após essa vida teremos uma vida eterna nos céus. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, porque Jesus, ele não tem engano, ele nunca mentiu, não tem pecado, não tem erro. Ele é a verdade e a vida. E ele disse mais: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se não for por Jesus Cristo, se não entrar pela graça, pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia, se não entrar por Jesus Cristo, que é a porta, não chega a Deus. Portanto, irmãos, nenhuma instituição pode ser denominada ou pode se intitular a graça verdadeira. Não pode roubar a glória de Cristo, não pode usurpar um lugar que só cabe a Jesus Cristo. A graça verdadeira é Jesus Cristo. E ele é o caminho verdadeiro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.